Irmãos, saúde a todos com júbilo do nosso Pai Yarro e do nosso irmão Yahushua, o ungido, aquele que verdadeiramente derramou seu sangue no madeiro para nos resgatar do cárcere desse tempo presente, que até o presente, irmãos, estamos sob cárcere, sob o domínio dos povos pagãos, como está na passagem, Apocalipse de Baruque. Os pagãos haverão de viver em prosperidade, e vocês almejarão um dia de glória que tiveram no passado, que o nosso passado foi glorioso. Fomos a cabeça das nações. Hoje somos cauda, mas o nosso Pai, Yahweh, ele vai restabelecer o povo dele como cabeça das nações. Tudo é uma questão de tempo. Irmãos, vamos dar continuidade à nossa leitura do livro de Melquisedeque, História do Universo. Hoje é o capítulo 10 da leitura. Que o Pai Yarro possa me dar um bom conhecimento e um bom discernimento da leitura para trazer para os irmãos o oculto, que muitas das vezes está entranhado entre linhas sobre as Escrituras. Que o Pai possa estar me revelando o oculto que muitas das vezes está nas palavras. Vamos começar nossa leitura. Hoje o título é O Significado do Sacrifício. Começando. A luz do Cordeiro, desde que fora acesa sobre o altar naquela noite, permanecia em constante guerra com as trevas. Por várias vezes crescia em brilho, afugentando para distante a fria escuridão, banhando a natureza com os seus raios de vida. Por várias vezes as trevas, trazendo o seu vento frio, quase bania por completo a chama. Essa, todavia, em um grande esforço, alimentava-se do sangue do Cordeiro, lançando ao alto sua ardente chama, inundando de luz e calor tudo aquilo que havia ao redor. O conflito entre a luz, nascida do sacrifício, e as trevas daquela noite descerravam aos fiéis do universo muitas lições importantes, verdades que ocupariam suas mentes por toda a eternidade. Naquela chama, ora ardente em seu brilho, ora fustigada pelos ventos da noite, os fiéis viam uma representação do conflito milenar entre o bem e o mal. Conflito que, sem trégua, se estenderia até o alvorecer eternal. O Eterno, no penhor de seu futuro sacrifício, acendera em meio das trevas a luz da verdade, e essa seria mantida acesa no coração do ser humano. Em virtude de seu sangue, que seria derramado para a remissão da culpa, contra essa luz, o inimigo arremessaria todos os ventos frios da maldade, banindo do coração de muitos o seu doce brilho. Quantos jazeriam perdidos por recusarem a luz do perdão divino, ficando envoltos pelas trevas da escura noite? Depois de longas horas de combate, surgem no céu os sinais do amanhecer. A escuridão que, com ira, havia lançado seus ventos sobre a imorredura chama, procurando bani-la, torna-se confusa entre os sinais do amanhecer. O céu tingido de um vermelho vivo faz lembrar o sangue que jorrara do peito do Cordeiro, para que a chama do perdão pudesse iluminar a noite humana.
Em meio ao colorido de sangue surge no horizonte o fulgurante sol, trazendo em seus aquecidos raios o sabor da vitória, envolvendo tudo com sua voz. O alvorecer, em seu saudoso afeto, acaricia o distante paraíso, levando em seu amado seio, em sua brisa matinal, o aroma da saudade. Nenhuma mensagem de consolo e esperança às criaturas sofredoras do Vale da Morte, banhados pelos cálidos raios e pela brisa da esperança, o casal desperta em mais um sábado, cujo simbolismo aponta para o descanso do reino de Iarro, ao culminar o grande conflito entre a luz e as trevas. Olha, irmão, que interessante, né? Você vê que aqui dá mais uma importância ao sábado, né? Cujo simbolismo aponta para o descanso do reino da luz. Você vê a importância do sábado, que até hoje o reino da luz guarda esse dia. Para além daquele altar coberto de cinzas, Adão e Eva contempla demoradamente o saudoso paraíso. Ainda que distantes, em seu exílio, alegram-se com a certeza de que o sacrifício do Messias fará reinar para eles o sábado dos sábados. Que interessante também essa passagem, né, irmão? Olha o que fala aqui, né? Que ainda que distante em seu exílio, alegram-se com a certeza de que o sacrifício do Messias fará raiar para eles o sábado dos sábados. Que esse sábado dos sábados é o sábado do 8º dia, que se encontra no calendário lunisolar. Após o aparecimento da lua nova, na contagem de 8 dias é o primeiro sábado. Por que 8 dias? Porque isso do dia simboliza a eternidade. E os demais sábados, dentro do calendário, os 3, são de 7 dias. Aquele de lágrimas para sempre, banida de sol, sempre a brilhar no límpido céu, de cordeiros sempre vivos a brincar pelo gramado, dia sem anoitecer, quando não haverá mais altar coberto de sangue e cinzas. Suspiro por esse dia de glória, quando Iarro se fará eternamente visível, levando nas mãos as marcas de seu infinito amor pelos seus filhos. Antes da queda, o homem, assim como a todas as hostes celestiais, aprendiam aos pés do Criador, que com paciência ensinava-lhes os tesouros da sabedoria contidos no vasto compêndio da natureza. Tudo no universo, desde o infinito átomo ao maior dos mundos, testificavam em sua perfeita existência do caráter do Divino Rei. Muitos ensinamentos, porém, permaneceram ocultos nas páginas desse grande livro no período que antecedeu a queda. Era como as estrelas que, ocultas durante a noite, revelam seu brilho ao baixarem as sombras da noite. Tendo a natureza cativa, o inimigo, no intento de bloquear a revelação da eterna sabedoria, introduziu nela borrões de egoísmo, destruição, infelicidade e morte.
Não sabia que esses borrões fariam evidência na face da criação a profundidade da justiça e amor de Yahweh, levando os fiéis a amá-lo e reverenciá-lo ainda mais. Para o casal, assim como para todos os filhos da luz, a natureza ferida rompeu o seu véu, revelando novos aspectos da bondade do Criador, ocultos até então. Adão e Eva, que estavam acostumados às flores eternas no paraíso, aquelas que não as viram desabrochar, viram-nas agora surgirem em tenros botões, em meio às ameaças de espinhos prontos a ferirem. Essas tenras flores, sem importarem-se com os espinhos, exalavam perfumes suaves de louvor e gratidão, jamais se cansando de agradar o ambiente. Quando fustigada pelos ventos frios da noite, essas flores não se ressentiam, mas ofereciam seu aroma, que transformava a fúria dos ventos em brisa perfumadas de um alvorecer. Movidos por profunda gratidão, o casal acompanhava atentamente o ministério de amor daquelas flores que jamais se cansavam de abençoar, oferecendo sua beleza e perfume como alívio para aqueles que eram feridos pelos rudes espinhos. Aquelas flores singelas e puras, depois de mostrar em sua curta vida que o perdão e o amor são mais fortes que todos os ventos e espinhos, em um último esforço de comunicar alegria, exalavam seu perfume, tombando murchas e sem vida sobre o solo frio. Ali, esquecidas, transformavam-se em insignificante pó que era espalhado pelo vento. A morte das flores, ainda que parecessem fracasso, revelou ao casal o mistério do renascimento da vida. Morrendo, as flores davam vida aos frutos que, por sua vez, depois de servirem de alimento, doavam suas sementes cheias de vida. Na morte dessas sementes, renascia o milagre da vida, multiplicando as árvores com suas flores prontas para repetir o ensinamento do amor e do sacrifício. A natureza, portanto, embora maculada pelo pecado, revelava o mistério oculto do plano da redenção. Cada flor a desabrochar em meio aos espinhos, em sua curta vida de amor, era um símbolo do Salvador que nasceria entre os espinhos da maldade, para com o seu perfume consolar o coração dos aflitos. Semelhantemente à flor, o Messias, depois de provar que o amor e o perdão são mais fortes que todos os ventos de ódio, que a verdade e a justiça do reino de Yahweh são maiores que todos os enganos e injustiça do reino do inimigo. Verteria a seiva de sua vida, morrendo para redimir os culpados. Consolados pelas revelações da natureza, Adão e sua companheira aprendiam a cada dia a amar mais o Salvador. Cresciam em sabedoria, humildade e santidade.
todas as virtudes destruídas pelo pecado renasciam no coração. Com ânimo, o casal dedicava-se ao labor edificante. Plantavam jardins que, pelo poder de Iarro, enchia-se de perfumes, flores e deliciosos frutos. Seu lar no exílio tornava-se um refúgio para os animais perseguidos dos vales. A colina sob a proteção dos anjos da luz tornou-se uma miniatura do Éden distante. Entre os animais reunidos e domados com amor, havia muitas ovelhas. Adão e Eva não conseguiam pousar os olhos sobre esses dóceis animais destinados ao sacrifício, sem provar, no profundo da alma, um misto de dor e gratidão. Na noite que antecedia cada sábado, Adão tinha, por ordem do Criador, de repetir o doloroso ato. Quanta amargura e arrependimento sobrevinham ao casal ao baixarem as trevas da noite do sacrifício. Quanto consolo lhes trazia a chama do perdão que jamais deixara de brilhar sobre o altar. O decisivo valor do sacrifício para que a vida pudesse florescer sob a proteção divina levou o casal a valorizar imensamente o seu pequeno rebanho. Cada sexta-feira, contudo, passou a trazer consigo, além da dor, uma inquietação. Quem doará seu sangue ao altar quando a última ovelha perecer? Aos olhos do casal, maravilhado, aconteceu, enfim, o milagre do amor, renovando-lhes a esperança de viverem outras semanas sob o brilho da chama do perdão. Uma ovelha, a mais gorda delas, passou a sangrar como em sacrifício. Que interessante, né, irmão, essa passagem, né? Olha o que fala aqui, né? Que uma ovelha, a mais gorda delas, passou a sangrar como em sacrifício. Daí você vê que o nosso Messias, naquele momento, quando ele estava no Getsêmani, fazendo aquela oração, na calada da noite, ele também, né, passou por esse momento. Ele começou a sangrar. Interessante. Continuando. Da sua dor nasceram-lhes 4 cordeirinhos. Cheio de alegria e gratidão, Adão e Eva prostraram-se ante o Salvador invisível, tendo nas mãos aquelas novas criaturinhas que traziam em seus olhos a mesma meiguice e disposição para o sacrifício. Seguros de que novos milagres multiplicariam seus dias, o casal uniu uma voz como outrora, um cântico de gratidão e adoração ao Criador que, com os cordeirinhos, nasceria também da dor para cumprir em sua vida o maior de todos os sacrifícios para a salvação da humanidade. O Eterno, embora invisível aos olhos de seus filhos humanos, permanecia bem próximo, acompanhado por um exército de anjos em incansável ministério de cuidado e proteção. O casal estava inconsciente de que a doce calma e paz reinantes naquela colina, bem como toda a sua prosperidade,
eram frutos de tão intensa luta. Se os olhos fossem abertos para as coisas que ocorriam invisíveis, ficariam tomados de espanto. Quão terrível era o inimigo e suas hostes em suas constantes investidas com o propósito de arruinar o ser humano, arrebatando das mãos do Criador. Vendo que o emprego da força não lhe redundaria em vitória, o inimigo, em sua astúcia, idealizou uma armadilha com a qual poderia alcançar o casal. Reunindo os seus exércitos, revelou-lhes seus planos, dizendo: ao ser humano foi ordenado sacrificar cordeiros como símbolo do Salvador vindouro. Hoje tentaremos a olhar para esse símbolo como portadores de perdão e vida, fazendo-os, aos poucos, esquecer a realidade do sacrifício prometido por Yahweh. Olha, irmão, que interessante, né? Olha o que fala aqui, né? Que eles iam ostentar a olharem para esse símbolo como portadores de perdão e vida, fazendo-los aos poucos esquecer da realidade do sacrifício prometido pelo Criador. A intenção deles era fazer com que eles olhassem para aquele sacrifício como naquele momento eles estivessem recebendo o perdão pelo sacrifício, que eles passassem a ignorar o verdadeiro perdão, que seria pelo Criador das ovelhas, pelo nosso Messias, Yahushua. Ele seria o verdadeiro sacrifício que iria redimir os pecados de Adão e Eva e de toda a humanidade. O Criador, conhecendo o perigo dessa armadilha, entristeceu-se, pois, ao olhar para o futuro, pôde ver tantos filhos seus sendo desviados do caminho da salvação. Quantos se apegariam aos símbolos, julgando encontrar neles virtudes? Tá vendo, irmãos? Exatamente isso, né? Eles iam se apegar aos símbolos, achando que ia encontrar neles a salvação, esquecendo o verdadeiro perdão, que é a morte do nosso Salvador, Yahushua. Yahweh, em seu amor e cuidado, não os deixaria inconscientes do perigo que os ameaçava. Sabia o quanto Adão e sua companheira amavam aqueles cordeiros que, ao morrerem sobre o altar, ofereciam-lhes luz e calor. Facilmente poderiam ser induzidos a vê-los como fonte de vida e luz, passando a reverenciá-los, adorá-los. Muitas semanas já haviam passado, trazendo consigo as noites de dor e sacrifício, seguidas pelos dias de esperança e saudade daquele pai carinhoso, o qual, depois de fazer-lhes promessas e enxugar suas lágrimas, tornara-se invisível diante de seus olhos. Cada dia se passava, trazia o casal novo fardo de saudade, fazendo-os indagar a cada entardecer: quando beijaremos novamente a face do Criador?
Quando seremos envolvidos por seus braços, caminhando sobre a sua luz de seu amor? Quanta saudade sentiam daquelas noites edênicas, quando adormeciam no colo macio de seu divino Pai. Mas uma semana de trabalho e lições aprendidas estava findando. O sol, em seu declinar, anunciava a outrora noite de arrependimento e de sangue inocentes a banhar o altar. O silente casal estava longe de imaginar que, naquela noite, o doloroso golpe que sempre era seguido pelo fogo revelar-lhe-ia a face bendita do Criador. Com as mãos trêmulas, Adão ergue o cordeiro que, mudo, não faz nenhuma resistência ao ser deposto sobre o altar. Lágrimas rolam em seu rosto ao pensar que mais um inocente animal mergulhará nas odiadas trevas da morte, para com seu sangue gerar a luz. É doloroso sacrificar, mas não há outro caminho de salvação. Unicamente através do sangue derramado do Cordeiro poderão viver para contemplar no futuro a face do Pai. Em um penoso esforço, Adão faz cair aquela pedra pontuda sobre o cordeirinho que, em um gemido de dor, derrama seu sangue. Uma luz gloriosa logo bane as trevas, inundando toda a colina com seus raios de vida. Através das lágrimas, o casal então contempla em meio ao fogo do altar o Criador. Em um gesto de amor, Iarro abre os seus braços como outrora e com um sorriso caminha para o tão almejado abraço. Sem encontrar palavras que expressem sua imensa saudade, o casal lança-se a seu peito e choram amargamente ao Divino Pai. Comovidos também, chora, mas procura consolar seus filhos com seu doce sorriso. Com emoção, o casal contempla a face do Pai, envolvendo-a com beijos e carinhos. O amor deles por ele fora intensificado pelo sofrimento. Gratos e felizes caminham ao lado do Criador, mostrando-lhes os jardins carregados de flores e frutos. Contam-lhes das lições aprendidas junto à natureza, mostram-lhe o rebanho domados pelo afeto, iluminados pela a suave luz do Eterno Pai. O casal assenta-se aos seus pés, como outrora, para ouvir seus ensinamentos. O Criador, olhando-os com ternura, passa a adverti-los do perigo. Orienta-os a respeito dos sacrifícios de cordeiros que eram importantes no sentido de manterem sempre em mente a certeza de um Salvador vindouro que, como os cordeiros, seria sacrificado para a redenção dos pecados. Os cordeiros, contudo, não possuíam em si poder para perdoar as culpas, pois consistiam apenas
símbolos do Messias e Rei. Ó, irmão, tá vendo que interessante? Aqui ele deixa claro, né? Ele passa a explicar para Adão que os cordeiros, contudo, não possuíam em si poder para perdoar as culpas, pois consistia apenas nos símbolos do Messias e Yahushua, que ele seria o verdadeiro cordeiro, o verdadeiro sacrifício. Depois de serem conscientizados do perigo de apegarem-se aos símbolos, buscando encontrar neles a salvação, o casal recebeu a incumbência de transmitir essas orientações aos seus descendentes. Depois de advertir o ser humano, o Criador, pousando o olhar sobre as ovelhas que jaziam adormecidas junto aos seus filhotinhos, exclamou: como são belos os cordeirinhos! O casal, em um misto de felicidade e dor, acrescentou: eles, quando acordados, saltam de prazer, esquecidos de que, ao nascerem e ao morrerem, causam tanta dor. Depois de contemplar os cordeirinhos, Yarro fitou o casal com ternura, revelando-lhes algo que os surpreendeu e alegrou. Quando desses cordeiros 36 houverem subido ao altar, os vossos braços envolverão o primeiro filho que, como eles, surgirá também da dor. Esse filho, em sua infância, lhes trará alegria saltando como os cordeirinhos em vosso lar. Devereis instruí-los com dedicação nas leis da harmonia, mostrando-lhes o caminho da redenção. Como vocês, ele será livre para escolher o rumo a seguir. Aceitando o ensinamento, sua vida será vitoriosa. Rejeitando-o, caminhará para a derrota. Adão e Eva ouviram com alegria a promessa divina, mas, ao mesmo tempo, experimentaram no profundo do ser um temor ao conscientizar-se da responsabilidade que teriam. Sabia que Satanás faria todos os esforços para levar a criança prometida à perdição. Era noite alta, quando o Criador, depois de acariciar seus filhos, os deixou adormecidos sobre o gramado macio. Depois da promessa, cada cordeirinho, levado ao altar, fazia pulsar mais forte no ventre materno a esperança da alegria que em breve alcançariam. 36 finalmente baixaram as trevas, cumprindo o tempo determinado pelo Criador, em que a primeira criança receberia a luz. Com as mãos ainda manchadas pelo sangue do sacrifício, Adão amparou sua esposa que, aos pés do altar, prostrou-se vencida pela dor que lhe trouxe o primeiro filho. A pequena criança não trazia na face a alegria da liberdade, mas o choro de sua prisão. Esse pranto duraria a noite inteira, não fosse o brilho daquela chama aquecida de esperança que logo atraiu a atenção de seus olhinhos atentos.
Envolvendo-o com alegria, Eva, consolada de seu sofrimento, disse: Alcancei do Criador a promessa. Deu-lhe então o nome de Caim. Depois de envolver o filhinho com as peles macias de um cordeiro, o casal permaneceu acordado a meditar. Muitos eram os pensamentos que ocupavam suas mentes. Pensamentos de alegria, de gratidão, de esperança e de anseio pelo senso da responsabilidade que agora pesava sobre seus ombros. Acariciando com ternura a pequena criança, o casal amadureceu em sua experiência, compreendendo melhor o misterioso amor de Iarro que, para salvar seus filhos, dispôs-se a morrer em lugar deles. Adão e Eva não estavam sozinhos em suas reflexões. Todos os seres inteligentes do universo consideravam com interesse sobre o futuro daquele indefeso bebê que, no íntimo, trazia um reino de dimensões infinitas, a ser disputado pelos dois poderes em luta. Quem seria o soberano de sua vida? Trilharia os seus pés os caminhos ascendentes que leva à vida? Ou a estrada descendente que termina no abismo de uma eterna morte? Vendo a criança esboçar o seu primeiro sorriso, o casal subitamente lembrou-se da promessa do Criador, que era confirmada em cada sacrifício. Ele nasceria da mulher, como criança, com a missão de redimir a humanidade. Não seria Caim já o cumprimento da promessa? O infante, com seus olhinhos brilhantes de alegria, se parecia tanto com os cordeirinhos que nasciam e cresciam com a missão de serem sacrificados? Considerando assim, o casal, apertando o filhinho junto ao peito, começou a chorar, sem consolo. Quão terrível seria oferecer seu filhinho inocente ao rude altar. Para o casal, compungido pela dor, surgiu, enfim, o brilhante sol, fazendo reviver com seus cálidos raios a promessa que apontavam para um Salvador que, ainda no futuro, nasceria também da dor para cumprir o eterno plano de redenção. Que leitura maravilhosa, né, irmãos? Que leitura maravilhosa. Ao que já estava passando na cabeça de Adão e Eva em relação a Caim. Eles já estavam sentindo que Caim poderia ser essa criança da promessa. E eles também já estavam naquela expectativa de como seria doloroso sacrificar o seu filho naquele rude altar. Como que o nosso Pai, ele ama o homem, né? Que amor grande ele tem pelo homem. Um amor infinito. Um amor infinito que o Pai, na leitura anterior, que ele fala que ele odeia a guerra, mas pelos seus filhos, pela sua criação, pelo amor que ele tem ao homem, à sua criação, ele estava disposto a ir à guerra contra o inimigo do homem, que é Satanás. Ele é o grande inimigo da humanidade, que ele fez Adão e Eva comer do fruto com a intenção
que eles fossem mortos. Mas o Pai, com a sua misericórdia e compaixão de Adão e Eva, não tirou a vida deles, mas também não deixou eles com a vestimenta que eles tinham, a vestimenta de luz. Eles vieram parar na matéria. A matéria é morta. Na matéria é a mesma coisa que está morto. Porque a luz é vida, né? Na luz está a vida e na matéria está a morte. O único jeito de voltar para a vida é quando saímos da matéria. Então, Satanás, sabendo de tudo isso, e ele tendo a grande arma dele, que é o engano, quantas pessoas ele iria atrair para o pecado? E quantas pessoas que depois de estar no pecado iriam achar que não tinha mais perdão pela quantidade de pecado que eles cometeram? Mas o amor do nosso Pai, ele é infinito para com o homem. O pecador, arrependam-se de seus pecados, que o nosso Pai e o amor dele é infinito. Ele está esperando cada pecador arrependido de braços abertos. O Pai, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Arrependam-se, que o nosso Pai, com o amor infinito dele, espera vocês de braços abertos. Fiquem todos com júbilo do nosso Pai Yahweh e do nosso irmão Yahushua, o ungido.